Oiê, primeiro, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está estudando bastante? Olha lá, hein? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre substantivo abstrato como forma de expressão dentro do texto dissertativo, tá? Então, para começar, eu trouxe uma capa de revista para a gente poder analisar. Olha só. Essa capa da Super Interessante, ela é antiga, tá? E logo que chama aqui a nossa atenção é um questionamento atrelado à imagem, né? Então, o questionamento diz o seguinte: deveríamos parar de comer carne? Né? E aí, então, a gente tem a imagem representada por um homem e, ao invés da cabeça, a alface. Né? Olha só que interessante. O que a gente tem aqui na capa para que a gente possa compreender essa questão da carne, mas sem transformar o leitor ou sem fazer com que o leitor se torne vegetariano, né? Então, no primeiro momento, eu quero entender o porquê dessa imagem atrelada a essa chamada, tá? Vamos ver. Bom, então nós temos o primeiro quesito, que é a linguagem, né? Então, a imagem, ela é mais importante que o conteúdo. E qual é o efeito de sentido causado pela chamada de capa? Olha só. Quais são os tópicos possíveis que eu posso levantar aí? Por que é importante a imagem? Porque a alface representa os vegetarianos e a imagem atrelada chamada de capa vai revelar impacto na cabeça das pessoas. Então, a ideia não é transformar o leitor em vegetariano, mas sim causar um estranhamento com relação ao fato de ter uma cabeça representada pelo pé de alface, chamando a nossa atenção aí dos porquês, né? Nós deveríamos parar de comer carne. Bom, então, quando eu trago isso para o meu texto dissertativo, eu preciso aprender a levantar os meus argumentos, né? Quais são? Primeiramente, eu preciso identificar por que deveríamos parar de comer carne, analisar as consequências causadas pela morte dos animais e utilizar uma linguagem acessível. Então, qual tipo de público que eu quero atingir? Né? Então, quando eu estou escrevendo meu texto, eu preciso pensar qual tipo de público que eu quero atingir com os meus argumentos, certo? Então, nós temos aí um contraponto, a capa da revista e o meu argumento textual. A capa ela é abstrata, né? Ela causa impacto nos leitores. Já o texto dissertativo ele é sustentado pelos argumentos, né? Então, normalmente a gente compra, né, uma revista pela capa, né? A capa é chamada de capa, é o que vai chamar nossa atenção. E o texto dissertativo bem feito, o texto dissertativo bem escrito, é aquele que é sustentado pelos bons argumentos, tá? Bom, aqui eu tenho alguns exemplos de tópicos abstratos que eu desenvolvi para vocês entenderem. Então, quando eu digo que o Brasil está fervendo, a Europa está no olho do furacão e a cidade está à deriva, eu estou usando expressões abstratas, certo? Então, essas expressões representam tópicos dentro de um texto e desenvolvido ficaria assim, ó. No meu texto, então, Brasil está fervendo, significa o quê? Que o Brasil ferve diante do caos econômico. Trata-se de um cenário caótico, pois não há perspectiva de crescimento nos próximos meses. Então, aqui vocês viram que eu desenvolvi um tópico abstrato em um argumento, certo? Olha lá o segundo. A Europa no olho do furacão. Então, ainda que a Europa tenha grande potencial cultural e econômico, provavelmente terá dificuldades no setor turístico devido à quebra econômica dos outros países, né? Então, a Europa vai ser afetada pela economia dos outros países. Então, eu desenvolvi o meu segundo tópico, certo? E o último, a cidade necessita de alguns pilares para se movimentar. Os principais são a educação e a saúde. Se a cidade não investir na educação, os problemas sociais se agravam, pois aumenta o desemprego e os pilares ficam à deriva, certo?
Então, o que que eu gostaria que vocês resgatassem aqui comigo? Primeiro, as expressões abstratas, elas são como a capa, né, da revista, elas são um questionamento da revista, ela é a imagem da revista, né? Então, as expressões abstratas dentro do meu texto, elas vão servir como um pilar de sustentação para o meu argumento, tá? Isso a gente vai conseguir desenvolver através da leitura, adequação vocabular e utilizando os conectivos também, que a gente já viu em sala de aula, certo? Um beijo e bye bye!